Nós vamos à palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Tenha? Não é mesmo a que tem lá na catedral lá não, né? É a mesma? Então provavelmente está diferente, mas nós vamos nela mesmo. Eu tenho uma aí quase igual. Lucas, capítulo 24. Estou feliz por estar aqui, viu, irmão? Eu estive feliz de ter passado aqui para com os irmãos terça-feira. Tem aquele negócio da campodeira aqui ainda ou não? Que lá na sede acabou, rapaz. Acabou. Eu gostaria até do grande, porque ultimamente o pequenininho da Ibope, né? Você fica famoso pelo tamanho. Mas é a mesma pessoa. Você põe uma água dessa daí, até pecado. A gente é acostumado a beber água do poço. Brincadeira. Vamos lá. Será que eu não vou destruir a chave aqui? Vamos. E vamos que vamos. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim o Senhor. Deixa eu pôr um pouquinho maior aqui, que é para enxergar. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Ele fala, então, vocês acreditem nesse negócio que é esse tanto aí. E eis que no mesmo dia iam dois dos seus discípulos, para uma aldeia que estava longe de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo quanto havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus, o assunto chegou, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tão triste? E respondendo um, cujo o nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe disse, perguntou quais? E ele lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em palavra, diante de Deus e dos homens. A outra versão acho que diz povo. E como os principais, os sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco
foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres havia dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: nécios, tardios de coração para crer o que tudo em que está escrito os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele, fazendo que ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando falava e quando abria as Escrituras? Senhor, fala conosco. Dai-nos a tua bênção, ministra sobre nós o teu santo, bendito e poderoso Espírito Santo, que venhamos ser abençoado, agraciado por ti, e que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Deus eterno, fala conosco, dai-nos, Senhor, o mover do teu Espírito, não nos deixe, Senhor, nécios, e muito menos tardios de coração, que a tua palavra encontre guarida sobre as nossas vidas, e que possamos ser abençoados por ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou até pedir licença. Algumas coisas vamos ter como verdade no movimento espiritual dessa história. Já no domingo ao entardecer, depois das 3 horas, ou por volta de 3 horas, a Bíblia vai descrever que o Senhor Jesus está tentando manter contato imediato com a consciência dos seus discípulos. A diferença é essa, lá vou dizer. É a pessoa que, por um baque, a pessoa por ter sofrido um trauma psicológico, dá nele algumas condições de ele fica meio desregulado, ele fica fora de órbita. Ele está ali, ele está percebendo tudo, ele está vendo o que está acontecendo, mas o estágio da negação da consciência, ela não consegue se manter no tempo e no espaço, porque a coisa foi muito rápida, fora algo que nunca, ou a mente não estava esperando, e aí vem aquela surpresa. Não muito diferente, só para você ter uma ideia, como que é a pessoa que por algum momento acha-se uma doença nela,
e todo mundo sabe-se que tem a doença, e às vezes a pessoa é nova, mas para que uma doença muito difícil de enfrentar, e vai se vivendo ao mesmo tempo que vai se lutando contra aquela enfermidade, vai se lutando contra aquele problema, ao mesmo tempo que vai se lutando contra a doença, ao mesmo tempo que há um estado de negação para que a doença não tome conta do corpo físico, há também todo um período de tempo e espaço que a mente vai se adaptando à realidade e vendo o que está acontecendo. E se essa doença for algo muito terrível e passar-se um tempo, 2 meses, 3 meses, vai se criando na consciência humana, vai se criando no homem, um estado vai norteando ele no psique, vai norteando ele no corpo emocional, é chamado corpo erógeno. É isso daí que não aconteceu com os discípulos. Esse negócio aí arrebentou. E há gente até que ele vai bem na vida, mas ele não se aguenta na sustentabilidade do ser, porque ele perde essa noção de realidade, ele perde a noção de fato, dos fatos ocorridos, ele perde a noção do tempo e perde a noção da condição afetiva. Porque se for alguma coisa ou alguém que ele ame muito, dá aquela desnorteada, e depois, lá na frente, vai ter que entrar num processo chamado luto, que é para poder reorganizar isso daí, porque não tem como voltar. A vivência, ela sempre é imediata. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus dá uma ordem clara. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos aí, o Senhor Jesus tinha dado uma ordem clara. Maria, aquela lá, eu vou pegar para não misturar muitos personagens, senão eu ia colocar quase todos eles aqui. Maria, a Madalena, ela tinha tido um encontro com o Senhor Jesus lá por 4:30 da manhã. De madrugada, ninguém dormiu, está todo mundo cansado, desfalecido, cansado da mente, cansado do corpo, não sabia o que fazer, não sabia como fazer, não sabia o que esperar da vida, porque, lógico, o mestre da Galileia, aquele que eles chamavam de rei, aquele que eles chamavam de rabi, aquele que uma semana antes, em uma festa poderosa, já no início da Páscoa, eles entraram em Jerusalém, e entraram já com festa do jeito que os profetas declararam, e vem agora o rei, aquele que era o todo-poderoso, aquele que era digno de honra e glória, assentado no filho de uma jumenta, um jumentinho, e a Bíblia relata e descreve que ele entra, o povo agora estende palmeiras no chão, palmeiras eu posso falar, ramos no chão, então, palmeira e ramos, esse eu posso, ramos e palmeira no chão, fazem um tapete, e ele entra pela estrada principal de Jerusalém. E detalhe, a Bíblia diz que existia um coro de muitas e muitas pessoas, para que se assim pudesse o fazer, tinha que ter no mínimo 3.000 homens, aplaudindo, batendo e confirmando. E vai agora a palavra, Hosana, 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 aquele que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, agora vem, agora reina, agora liberta, agora restaura, agora ele conserta, agora ele vai fazer, agora tudo vai dar certo, porque ele está entrando para reinar. Aleluia! Era isso que eles estavam. Mas parece que todo mundo que participou desse convívio foi uma semana difícil. Uma semana difícil, porque naquele domingo o Senhor Jesus prega o meu sermão lindo, maravilhoso, eu não vou me ater,
e ele fala sobre o verdadeiro reino. Era uma mensagem difícil, porque o povo começou, ou alguma coisa aconteceu, que quando ele explica o verdadeiro motivo, que era espiritual, o povo diz assim: então não é uma realidade imediata, e eles foram embora, porque eles queriam pão, sanduíche. O que se espera de uma festa? Eu vou numa festa, deixa eu ver, tem festa hoje aqui? Tem. Eu vou numa festa, o que você espera de festa? Você vai esperar alguma coisa para comer. Você vai esperar na nossa tradução, na nossa cultura, bolo. Tem bolo hoje. Hoje tem bolo. É bolo. Bolo. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a falar sobre o pão, e que ninguém passaria mais fome, e que era o pão da vida. E que realmente o pão da vida ia se manifestar. E que maior coisa Deus daria mais do que pão. Porque os profetas, os pais comeram o pão, o maná que desceu do céu. Mas agora que ele reinasse, o reino dele seria um cedro de equidade, maravilha. O juízo ia se manifestar, a glória de Deus ia se manifestar, a bênção ia manifestar-se, o milagre ia manifestar. Aonde não havia condição, ele ia dar condição. A pessoa ia poder lutar com o suor do trabalho do seu rosto e comer o pão. Era uma profecia lá no livro de Gênesis. Deus ia dar força, o Senhor Deus curaria os feridos, o Senhor Deus trataria, cuidaria dos menos favorecidos, equilibraria a balança, e nunca faltaria a bênção de Deus. Ele entra agora em algo chamado no livro de Deuteronômio de bom tesouro, e o bom tesouro de Deus se escancaria para a vida daquele que cresce. Se você crê que Deus está na tua vida e que você veio buscar a Jesus, meu irmão, fique tranquilo, em o nome de Jesus, continue orando, levante as suas mãos para os céus e receba, porque o dos céus vem a bênção de Deus. Aleluia! Dos céus vem a bênção de Deus. O discurso de Jesus foi tão profundo que teve alguns religiosos que jogaram ele lá para uma porta chamada Porta do Lixo em Israel. Era 12 portas, não dá tempo de falar. Ele saiu ali pela porta do lixo. A pressão psíquica era grande, porque queria matá-lo. Jesus disse que ninguém vai me matar, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e quando eu decidir dar, a darei em favor da humanidade. Jesus Cristo foi o maior presente que eu recebi, que você recebeu. Tem gente que não entende que o maior presente que existe na vida de um homem e de uma mulher é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quando Jesus entra no coração do homem, quando Jesus entra no coração da mulher, quando o homem se apercebe ou percebe com a consciência que Jesus Cristo faz parte da nossa vida, tudo muda, a vontade muda, o jeito de ser muda, a aparência muda, muda a maneira de enxergar, muda a maneira de argumentar, e às vezes não entendemos o porquê esse processo é assim, porque Jesus Cristo é maravilhoso, porque Ele trabalha por completo. Jesus Cristo trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. Jesus Cristo não dá uma bênção dérmica, uma casquinha de bênção. A obra do Espírito Santo é profunda. Livro de Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que espada de dois gumes, adentra nas nossas ideias, adentra no nosso espírito e vai até as juntas e medulas. E quando nós não conseguimos pensar e não conseguimos ainda interagir e raciocinar, a palavra de Deus
Deus conhece aquilo que podemos fazer, e o poder da palavra do Senhor discerne as intenções do coração. E que isso tem a ver, o que isso tem a ver com a minha vida? Quando Deus consegue discernir o coração do homem, o Senhor Deus desensibiliza, o Senhor Deus compurge, o Senhor Deus contrai, o Senhor Deus delata o coração, e a bênção do Todo-Poderoso, a bênção, a glória, os céus se manifesta na vida daquele que crê. Isso não é obra da carne, porque o homem, carne, não pode fazer isso. Isso não é obra de psicológica, porque os pensamentos do homem filosofa, pensa, repensa, e não consegue chegar até essa condição. Não é obra de sangue, não é uma condição agora genética, que pode se mudar geneticamente. É obra do Espírito Santo, não é obra social, porque a obra social ajuda, mas não muda. Mas quando Deus entra na vida do homem, Deus abençoa o homem, Deus muda a vida do homem, muda a família do homem, e até a sociedade é transformada, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Coisa linda. Jesus sai pela porta chamada porta do lixo, mas a pregação já tinha sido feita. A pregação já estava concluída. Pregação essa que é assim, o espírito da fofoca. Você já ouviu falar de uma fofoquinha? Quem já ouviu falar de uma fofoquinha? Uma fuxico gosta. Como que é agora o nome? Fuxico gospel. Porque fuxico, irmão, cada conta aumenta um ponto. Quando eu era garoto, bem garoto, existia uma história, era dos antigos, que era mais ou menos uma coisa assim. Monteiro Lobato, a gente aí, mas era bem criança, porque o que fazia sucesso era um tal de Vila César, um Alô Motor, era um sapinho que falava, etc. E depois tinha um tal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem isso ainda, não? Quem é dessa época aí? Não, pode revelar a tua idade no nome de Jesus. Quem é dessa época aí? Levanta a mão aí. Isso, é mais ou menos 1900 e pastor Adilson. 1900 e pastor Adilson. E entre essas coisas, tinha mitos populares, e entre os mitos populares, tinha um rapazinho, um escurinho, sem perna, que ele também só usava uma cueca, e um gorrinho, e um cachimbo, era chamado de Saci. Saci. Dizia a história mitológica, os mitos contam, que só existia um Saci. Quantos Saci? Um dia, eu já era mais rapazinho, pegaram para fazer uma propaganda de banco. Eu me lembro, banco, para ganhar um cascalho, esse negócio que vocês chamam de comercial. Na minha época era Reclame. Eu também não sei por que era Reclame. Era o quê? Acho que o pessoal reclamava que demorava muito. Eu acho que o controle remoto já resolveu o caso. Mas era só existia um.
Mas não reclame, na onde? No reclame, no comercial, sei lá eu, intervalo, hoje tem tantos nomes. Mas não reclame, um dia apareceu lá, 3 sacis. E tinha uma dona onça atrás. Lembrei até o nome do banco, era Banco Bamerindos. Quem lembra disso daí? Era uma vez 3 sacis, e aí apareceu. E foi, eu não sei se existe esse banco ainda ou não. Tem? Não, porque começou assim, era uma onça e um saci, daí eu acho que não deu conta. Aí foi 2 sacis, já estavam 3 sacis. Depois, nunca mais vi, porque daí eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar cedo. Diz que chegou em 5 sacis. Cada conto aumenta um ponto. E quando se tratava de poder divino, tem um camarada endiabrado, mas do capeta, irmão, mas capeta que eu falo é capetão. Capetão. Preocupado com a situação, porque 5 dias antes entraram em Jerusalém, fizeram uma festa e falaram que Jesus Cristo ia reinar de verdade, que até então não haveria, ninguém tinha reinado. Aquele homem ficou endemoniado de uma maneira tal. Herodes ficou tão endemoniado que pela primeira vez ele reuniu os soldados dele, chamados herodianos, e ele mandou uma ordem dizendo: eu quero ver esse cabra agora. Eu quero ver esse cabra agora. Eu quero ver se ele faz milagre. Eu quero ver os sinais e o prodígio que ele faz. Eu quero saber como ele vai resolver essa coisa. Eu quero saber. E ele começou a perseguir. Quem está entendendo? Irmão, no mundo espiritual é assim, ó. Quando nós pregamos e falamos de um Jesus que liberta, a palavra de Deus nunca volta vazia. Estou repetindo porque Deus está mandando dizer. A palavra de Deus nunca volta vazia. A Bíblia diz no livro de Isaías que a palavra de Deus, ela sai para cumprir o que apraz. Agora nós estamos vendo um Herodes endemoniado. Detalhe, endemoniado e agora com medo da seguinte forma: traz ele aqui que eu não consigo entender como ele consegue resolver. E estão falando, todo mundo fala que ele resolve, e Jesus resolve mesmo. Irmão, até o capeta está endemoniado com a promessa que Deus tem na tua vida. Até o diabo já sabe que você está cheirando bênção, que você está sendo derramado na tua vida unção de bênção, unção de vitória. Até o capeta, até os adversários sabem que Jesus, quando ele entra na história de um homem e de uma mulher, ele entra para fazer o milagre. E o milagre de Jesus não é alucinógeno, o milagre de Jesus não é psicossomático, o milagre de Jesus não é casca, não é dar um jeitinho e empurrar para frente. O que Jesus faz, ele faz de verdade. Jesus estava passando e Herodes querendo saber: eu quero saber como que ele vai fazer. Irmão, já se passou 2000 anos. Homem nenhum consegue explicar com todos os detalhes a grande obra que o nosso Jesus Cristo faz. Somente Ele faz, ninguém mais. Quando os soldados deram um tranco, ele disse assim: fala para Herodes,
fala para Herodes. Jesus, eu acho que estava meio querendo resolver logo o problema, mas Jesus foi firme. Jesus disse assim: fala para Herodes ficar tranquilo, fala para aquela raposa. Os judeus, isso daí é uma ofensa. Eu vou citar umas 3, 4 aqui, que vai até perigoso, Deus me livre, guarde, você ficar bravo comigo. Mas ele disse assim: fala para Herodes, aquela raposa, para ficar tranquilo, que eu fico por aqui hoje e amanhã, e depois eu me apresento. Eu faço milagre aqui ao redor de Jerusalém, hoje e amanhã, daqui a pouco eu chego nele. Em outras palavras, Deus, Jesus Cristo, não cede pressão do diabo. O milagre de Deus é para você. Fala aí para o seu irmão: o milagre de Deus é para a tua casa, o milagre de Deus é para a tua vida, o milagre de Deus é para os teus filhos, o milagre de Deus é para a tua saúde, o milagre de Deus, as portas vão se abrir em o nome de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo de Deus entra com providência lá na tua casa. O Espírito Santo de Deus restaura agora o seu coração, restaura as suas emoções, restaura o seu casamento. O Espírito Santo de Deus entra com providência. O Espírito Santo de Deus é prudente. O Espírito Santo de Deus não vai te colocar em rosco. O Espírito Santo de Deus está te preparando para um grande milagre. Aleluia! Você não vai ter desvaino, movimentos, flashes psíquicos. Com Deus não. Quando Jesus entra na história, ele entra de verdade. Jesus entra na história de verdade. Jesus entra na história para fazer. Jesus entra na história para restaurar. Jesus entra na história para abençoar. A Bíblia relata e descreve que o Senhor Jesus faz algumas últimas reparações para com os seus discípulos e diz assim: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o meu Pai. Enquanto eu vou para o meu Pai, faz o seguinte: ficai em Jerusalém, não sai de Jerusalém, fica em Jerusalém e faz aquilo que eu te mandei fazer. A Bíblia relata e descreve que eles ficaram meio sem noção do que Jesus estava falando, e Jesus confirma o ministério. Olha, curar enfermo, expelir demônios e Jesus vai falando tudo isso, e vamos começar por Jerusalém, porque eu vou me manifestar a vocês. Pois bem, Jesus morreu na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira. Na sexta mesmo guardaram o corpo do Cristo, mas todo mundo ficou meio que baqueado. Você já sentiu um tranco na vida que você parece que derrubou? Quem já sentiu alguma coisa aí? Já, você fala: oh meu Deus do céu. Estava assim o negócio. O povo sentiu a pressão. Os amigos de Jesus sentiram o baque. A situação, humanamente falando, era calamitosa. Naquela sexta-feira, antes do anoitecer, emprestaram lá um lençol de linho, enrolaram o corpo morto, o Cristo, o corpo do Cristo morto. Eu estou falando isso daí porque isso daí é no lençol. Arrumaram lá um outro paninho e colocaram na cabeceira e deitaram lá. Detalhe, escute o que eu vou dizer: o túmulo não era do Cristo.
fizeram aquilo para um deixar de um dia para o outro. Abriram-se lá, um camarada chamado José de Arimateia, ele falou: olha, eu tenho aqui minha família, aqui, vamos pôr lá, depois a gente resolve. Vamos pôr lá, depois a gente resolve. Tem coisa na vida que é mais ou menos isso. Tem gente que ele está tentando resolver uma coisa aí, mas não vai ser resolvido. Ele luta, já lutou, e na concepção dele, olha, vamos fazer tal coisa, e depois desse jeito. Meu irmão, quando Jesus Cristo está envolvido na situação, não é nada desse jeito. Faz aí, se um der, deu certo, se der certo, amém, se não der certo, amém. Empurra aí com a barriga, dá um jeito, faz uma carioca aí. Não! Envolveu Jesus, o negócio com Jesus é eternal. Jesus Cristo vem para fazer uma obra de verdade. Aleluia! Na concepção da turma, dizendo assim, faz aí o menos para ver se dá mais. Mas no mundo espiritual não há quem se envolva no manto santo de Deus, não há quem se envolva com o poder da salvação, com o poder da pregação, com o poder da adoração, e não receba de Deus a vitória. Às vezes entra caído, prostrado, desanimado, até vencido, mas vai sair renovado em graça e glória. Deus é poderoso. Eu estou pregando isso, não tenha medo, irmão. A obra do Espírito Santo é completa. Fala aí para o teu irmão, a obra do Espírito Santo é completa. É completa. Pastor Adilson, a obra do Espírito Santo é completa. Viu? Meus irmãos, a obra do Espírito Santo é completa. Obreiros, meus amigos, a obra do Espírito Santo é completa. Você que trabalha aqui no ministério da igreja, mexe no som, toca aqui, a obra do Espírito Santo é completa. Deixa eu dizer para você, às vezes você está correndo que nem louco, que nem as moças, aquelas mulheres que foram no domingo de manhã, arrumaram lá um bálsamo, ninguém estava vendo nada, mas a obra do Espírito Santo é completa. Você ainda fala, olha, parece que ninguém me vê, ninguém me enxerga, mas a obra do Espírito Santo é completa. Olha, todos nós como humanos vamos frustrar alguém, e vamos ter frustrações na vida, mas uma coisa é certa, quando fazemos algo de coração aberto para Jesus, a obra do Espírito Santo de Deus é completa. Deus não te deixa na mão, pelo contrário, Deus te sustenta pelas mãos e te leva para a vitória. Completinha, completa. Jesus é colocado na tumba. Maria vem aquela manhã e chorava muito, e o pensamento era, olha, como que chegando lá, como que vai ser resolvido o caso? Teu caso já foi resolvido. Eu creio no nome de Jesus, enquanto você está aqui buscando, planejando algo em Deus, o teu caso está sendo resolvido. Hoje pode ser aniversário do pastor, mas Deus está presenteando a tua causa. Aleluia. A Bíblia diz que o mandamento do Senhor Jesus para aquelas mulheres que viram, tiveram contato, inclusive Maria achou que era o jardineiro do lugar, o hortelão, era assim: olha, não me toques, vai correndo, avisa meus irmãos. Olha que coisa linda, avisa meus irmãos.
Ele não disse, vai lá, avisa os meus discípulos, já tinha virado irmão. É para isso que serve o sangue de Jesus de Nazaré, para ligar as nossas causas. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Nós vamos vencer porque o sangue de Jesus tem poder. Vamos vencer porque o sangue de Jesus tem poder. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Jesus fala assim, vai lá, fala para os meus irmãos, me esperar em Jerusalém. Essa daqui é uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia. Fala para eles não se retardarem, não voltarem atrás, para eles não cederem, para eles não recuarem, mande eles irem para Jerusalém. O encontro está marcado. Fala para eles que eu vou adiante deles. Eu vou adiante. Fala para eles ficarem tranquilos. Vá para Jerusalém, você aguarda lá que eu já estou indo. Tem uma música que a gente canta que é algo mais ou menos assim. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, tua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Coisa linda. O Espírito Santo nunca falha. A obra do nosso Deus é completa. A Bíblia relata que quando o Senhor Jesus falou isso para Maria, ela saiu num desvaio, saiu meio maluca, e a Bíblia diz que assim a consideraram. Pedro e João, um dia eu paro só para contar essa história. Eles ficaram assustados e a primeira coisa, está maluca a mulher. Mas mesmo achando que era desvaio, que ela estava fora do cabo, que estava desnorteada, que ela estava com estava meio varridinha da ideia, a Bíblia diz que João, o apóstolo amado, saiu correndo. Saiu correndo porque ele lembrou da promessa. Ele lembrou da promessa. Ele não saiu correndo porque era um bem. Como que é? Como que é aquele camarada lá? Ben Johnson. Ele não saiu correndo. Como que é aquele outro? Aí você sabe de Bíblia, não sabe coisa nenhuma. A Bíblia diz que ele saiu correndo, e quando ele passa por João, ele fala, João passa por Pedro, e você se lembra do que ele diz, você se lembra. Eu acho que a grande obra do Espírito Santo é essa. É quando ninguém consegue acessar o inconsciente humano, o sentimento do homem. Lá está o Espírito Santo de Deus para confrontar, para indicar, para direcionar e para dar vitória. A Bíblia relata que João, o apóstolo amado, era mais novo, saiu correndo, passou por Pedro e disse assim, você se lembra do que ele tinha dito? Aí você quer saber, se lembra do que, meu irmão? Quem tem comunhão com Deus, ele já começa a entender. Era promessa divina, o Senhor Jesus, não vos deixarei órfão, eu vou para o meu Pai, voltarei para vós, e quando eu voltar para vós, nós nos encontraremos. Vamos firme. Se o mundo te rejeita, rejeitaram a mim primeiro, e se o mundo te persegue, a mim me perseguiram. Quanto a vós eu vos digo, se tem perseguido aquele que se diz mestre, aqueles o qual você chama rabino, imagine os alunos. Se tem perseguido aquele que vocês se dominaram, me dominaram como Senhor, como dono, você acha que não vão perseguir agora aqueles que são servos? Mas o Espírito Santo vai à vossa frente. O homem saiu correndo. O homem saiu correndo. Saiu correndo. E a Bíblia diz que quando saiu correndo, a sepultura já estava vazia. Jesus é mais rápido que as nossas ansiedades. E eu termino aqui.
Jesus é mais rápido que a nossa ansiedade. E Jesus, Ele faz uns caminhos que eu não entendo que caminho que é, pastora Deus. Se você me falar como é as coisas espirituais, eu não vou. Eu vou falar para você que ministerialmente eu sou a 4ª geração evangélica da minha casa. Faz 20 e poucos anos que eu pastoreio. Nós já vimos muita coisa. Tem coisa que eu tenho, às vezes eu começo a falar, o pastor Adilson, ele fala, não é bem assim não. Quando ele fala, não é bem assim não, é porque pode pôr 50 vezes pior, porque o caldo vai engrossar. Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder. Jesus Cristo, ele faz coisas que eu começo e pego a imaginar. Começo a me imaginar o porquê e não dá liga. Exemplo, Jesus dizendo para o discípulo, é em Jerusalém, não se ausente de lá, fique lá, eu vou adiante, Ele ressuscitou, falou para as mulheres, lá. Agora tem 2 discípulos. Eles estão fazendo um caminho anti-Jerusalém. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Jerusalém está ficando para trás, e eles estão falando da grandeza, certamente decepcionado. Ô irmão, quem nunca teve uma dose espiritual de humanidade na vida? Eu sou crente. Não. Sou crente. Jesus está indo agora, esses amigos de Jesus estão indo num movimento humanamente falando, estão deixando Jerusalém para trás e estão indo para Emaús. Detalhe, Jesus disse, ficai. Jesus não disse, ide. Jesus não disse, fugirdes. Jesus disse, ficar. Eles estão no caminho ao contrário. Eles estão indo no caminho ao contrário e estão conversando. Você vê que conversa não traz bênção, né, irmão? Você está entendendo que? Porque tem gente que ele fala de Jesus, comenta de Jesus. Aí e eles estão indo, e cada vez mais distante. É muito pensamento. Você vê que conversa, pensamentos filosóficos, não muda a história, irmão. O que vai mudar a minha história, a tua história, é a manifestação real do Cristo vivo. Porque se Deus não se manifestar, irmão, aqui na nossa consciência, nos nossos olhos espirituais, nos nossos ouvidos espirituais, no nosso coração, meu irmão, não tem milagre. Deixa eu contar uma história para você. Lá no passado, uma irmã na igreja, bem forte, assim já, tadinha, assim, ela era bem velhinha, depois o Adilson vai lembrar dela, eu vou contar o que aconteceu no culto, e eu estou lá fazendo o culto, e a irmã sempre falava assim, eu estou vindo aqui porque eu gosto muito de ouvir o Senhor, mas eu sou católica. Um ano depois, eu sou católica. 2 anos, sou católica. Mais ou menos 3, 4 anos de ministério, ela chegou. Um dia eu estou fazendo o culto. Deus tocou no meu coração. Eu desci. Falei, eu tenho fruto dessa família até hoje na igreja. Abracei. Chorei e perguntei se estava, mas estava forte a mulher, se estava preparada
para encontrar com o Senhor. E ela estava forte. Naquele dia ela chegou, abraçou. Sim. Eu acho que, eu sempre falei que eu só venho aqui e que eu sou católico, mas o senhor acha? Eu acho que eu já virei crente. Uma semana depois, Deus recolheu. A descendência dela, hoje eu tenho gente boa na liderança. Porque se a gente não crê de todo o coração, se a gente não for fiel a Deus, todo o caminho que estamos fazendo é perdido. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Mas quando nós cremos de todo o coração, existe cada batalha que não é batalha, é milícia. Mas uma coisa é certa, se Jesus está conosco, Deus vai nos levar adiante. Deus vai nos levar adiante. Eu não sei quantos anos o pastor Adilson está fazendo. Eu sinceramente eu não sei, porque ele não fala a verdade, eu vou calculando pelos meus. Não, ele fala a verdade, sim. Você, não me engano, você é quase 20 anos mais velho que eu, né? Então cada dia eu sei que é por aí. Por Lucas, ele falou que tem 16 anos, desde quando o Lucas era desse tamanhozinho. Se o Lucas estiver aí, o Lucas vai perguntar, e aí, pastor Anderson, o senhor tem 16 mesmo? E ele vai confirmar, tenho. Aí o Lucas vai falar assim, o pastor falou. Mas na vida cristã nós vamos ter muitas lutas. Agora a garantia é essa. Que Jesus, quando entra, Ele se ocupa da nossa vida e se ocupa para se revelar. O Senhor Jesus entrou na história daqueles amigos, mas entrou para resgatar. Jesus não entrou para filosofar, Jesus entrou para abrir o coração, abrir os olhos, para explicar a palavra e para que o milagre acontecesse. Assim vai ser na tua vida. Deus tem bênção para você. Se coloque em pé.